Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos fazer alguns comentários básicos a respeito de fibrinogênio, tá? Então, o fibrinogênio é o famoso fator 1 da coagulação sintetizado no fígado. Beleza, até aí sem problema, tá? Função dele é fazer, então, o coágulo de fibrina, tá? Vai ter uma enzima, a trombina, né, que vai agir sobre ele, tá? Estrutura, tá? Só para recapitular aqui, tá? Basicamente assim, ele tem dois domínios, né? Domínio E e domínio D, tá? E aqui nós temos uma proteína beta e uma proteína Y, tá? E elas se cruzam, tá? Então, o fato de ser disposto assim tem uma razão, tá? E o fato de ter, por exemplo, um pedaço desse domínio E, este pedaço aqui no centro, com os dois domínios D nas pontas, isso também tem a ver, tá? Então, claro que nós não vamos entrar em maiores detalhes aqui, mas é só para mostrar que essa estrutura não é desse jeito à toa, tá? Depois aí no final vou fazer um outro comentário a respeito dessa molécula para ver quanto ela é importante e o quanto ela é adaptável, tá? Então isso é bem legal. Eu quero, antes de nós passarmos para o próximo slide, eu quero mostrar o seguinte, ó. O que é um fibrinogênio baixo? Tá? Então, mas o famoso de 200 a 400, tá? Tudo bem. Tá, e o que eu vou fazer com o fibrinogênio de 170? Não vou fazer nada, não está acontecendo nada, tá? Então, começar a se preocupar com o fibrinogênio abaixo de 100, tá? E se for constante, mais essa ainda, se tiver sinal, se tiver sintoma, tá? Então, não tem, então, tá, pode se investigar, não tem problema nenhum. Ah, mas é um paciente que tem uma hepatopatia. Bom, então tá explicado, é hepatopatia, ponto. Não, esse paciente não tem hepatopatia. Tá, então o que está acontecendo com ele? Tá, então aí o buraco é outro, vai-se para outro lado, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, o fato de estar um pouco mais baixo não quer dizer nada, não vai mudar nada do ponto de vista hemostático, tá? Então, tranquilo. Então, o fibrinogênio ele não tem essa sensibilidade para essas questões hemostáticas laboratoriais, tá? Então, ficar bem determinado. Tanto é que, se vocês olharem na rotina, ninguém pede fibrinogênio pré-operatório. Não há razão nenhuma, né? Não tem por que pedir, né? Tá? Então, onde é que normalmente vai se pegar? Ou hemorragia ou coagulopatia, tá? E aí, mesmo assim, não é todas. E tá aí outra, tu vai fazer ele a primeira vez, viu que obviamente não tem nada, nunca mais vai fazer também, porque não vai precisar, tá? Então eu deixei aqui algumas coisas relacionadas, tá? E por exemplo, aqui outros colegas dele, ó, TP, TTPA e dedímero, tá? Tudo bem, mas aí é um paciente bem pontual, tá? Para ter esse tipo de alteração em todos esses exames, tá? Que não é o caso aqui, a gente pode comentar isso em outro espaço, mas aqui a ideia é só comentar sobre fibrinogênio, tá? Nós temos metodologias, tá? Então hoje, graças a Deus, melhorou bastante, tá? Mas a clássica é o método de Klaus, tá? Tranquilo, sem problemas nenhum, tá? Então aqui, ó, como eu falei antes, ó, nível crítico, mas mesmo assim, ó, para hemostasia abaixo de 50, tá? Aí sim, tu pode ter, vamos supor, tu não tem fibrinogênio, tá com 53 de fibrinogênio, tá? O resto tudo tá bom. Talvez a partir daí complique tu fazer trombo, tá? Tu fazer coagulação. Agora, com fibrinogênio acima de 100, a hemostasia é igual como se a gente fosse 490, tá? Então isso aí não vai mudar nada, certo? O que pode existir algumas coisas são as anormalidades, tá? Então a afibrinogenemia e a hipofibrinogenia e a 2, então que quantitativa, então é valor da molécula, é boa, mas ela é produzido pouco. A qualitativa eu tenho a né, o nome já disse, disfibrinogenemia, em que a molécula é alterada, a proteína, então aquilo que nós vemos lá, aqueles cruzamentos e os pedaços, tá? Os domínios, então isso aqui tem alteração nessa parte aí,
tá? E então as hipodisfibrinogenemia. Então o cara, além de ter uma molécula alterada, ainda produz pouco, tá? Então assim, é isso aqui existe, são casos bem raros, bem raros. Os pacientes vão começar a vir por causa de hematoma, sangramentos, mas principalmente por hematoma, tá? Então, aí até se chegar aqui, vai se andar bastante a ponto de conseguir chegar aqui, tá? Mas o diagnóstico depois, obviamente, vai ter que ser feito por exames de genética, né? Para tu chegar nisso aqui, tudo bem? Tá? Então, agora aqui caiu para dentro do nosso hospital, ó, tá? Então, diminuição. CIVD, essa eu vou ler porque é importante, é CIVD e doença hepática, tá? Não está escrito aqui, mas está escondidinho aqui entre os dois, o que? Sepse, tá? Está escondidinho aqui, certo? Então, claro, a CE pode ser que seja CIVD, pode, mas eu quero dizer que na sepse o fibrinogênio ele é importante, até para dar uma ideia em que pé a coisa anda, tá? Aumento, certo? Idade, sexo feminino, gravidez, anticoncepcional, pós-menopausa, reação de fase aguda. Aqui que eu quero chamar a atenção, tá? Então, questões inflamatórias, fase aguda, e o fibrinogênio vai subir, tá? Certo? Porque o organismo não sabe a que ele está se defendendo, então ele vai se defender com todos os seus escudos. E fazer coagulação é um escudo, tá? Então por isso que ele vai estar aumentado aqui e conforme alguns tipos de neoplasias também, tá? Principalmente se tiver metástase, tá? Então, basicamente, tá? Então assim, ó, nós temos aqui, ó, para que serve? Distúrbio de coagulação, nós já vimos risco cardiovascular, tá? Mas até aí morreu Neves, tem que ter um monte de outras coisas junto, ou seja, ele entra no rol daqueles exames que a gente já conhece. Monitoramento de inflamação, não é o melhor, óbvio que não é o melhor, né? Para isso tem a proteína C. Agora, que ele é bom, como um segundo plano, ele é bom sim, não dá para dizer que não. Doenças hepáticas, aqui sim ele é bom. Tá? Então, se um paciente tem uma hepatopatia e o fibrinogênio já caiu, é porque a coisa está, vamos falar em linguagem popular, a coisa está feia. Tá? Então, assim, nesse aspecto, o fibrinogênio é muito bom. Tá? Monitoramento de trombose, mas não pela questão, vamos dizer assim, de valores, tá? Mas a questão mais de tratamento. Tá? E, no geral, saúde da mulher. Tá? Eu deixei por último aqui a saúde da mulher, até para comentar, fazer o seguinte comentário. Para tu ver como a molécula do fibrinogênio é tão importante, tá? Vamos dizer assim, como o organismo entende isso que é importante, que a mulher, no período menstrual, a molécula do fibrinogênio se modifica. Ela vem com outro tipo de estrutura. Os domínios, tudo igual, as cadeias, mas a forma da disposição, tá, dessas cadeias e desses domínios muda. Passado o período menstrual, o fibrinogênio volta à sua forma original, tá? Então, para ver a importância da molécula do fibrinogênio, tá bom? Obrigado, então, até a próxima.